Bom, então, nós vamos hoje dar continuidade ao estudo da carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9 e 10. E por que nós vamos falar do capítulo 9 e 10, tirando algumas coisas deles? Porque a gente viu na última aula que os capítulos 8, 9 e 10 estão todos eles interligados, faz parte de um mesmo assunto, que a gente pode chamar de carne sacrificada a ídolos, comer ou não comer, e a relação desse ato de comer ou não comer a carne sacrificada a ídolos, relacionado à liberdade cristã. Paulo ele faz uma diferenciação, nós vimos isso na aula passada, eu vou apenas dar um preâmbulo do que nós vimos na aula passada, que as pessoas que estavam ali em Corinto, em Roma e em algumas outras cidades que eram gentílicas, ficaram em dúvida se podiam ou não comer carne sacrificada a ídolos, porque agora eles sabiam que só existia um Deus. Essa ideia de politeísmo, de vários deuses, ela não compõe com a Bíblia, nem com o Velho, nem com o Novo Testamento. A afirmação contundente é que só existe um único Deus, Jesus Cristo, o Senhor e o Espírito Santo, que os três são um, é a Trindade Santa. Não é o tema de hoje, mas para me referir a essa junção bendita da Trindade. E alguns começaram a ter extremismos nas suas posições. Um dizia, eu não posso comer carne sacrificada a ídolos, porque ao comer carne sacrificada a ídolos, estou desmerecendo Jesus e Deus. Outros diziam, ídolo nada é, não tem nem vida, não existem. Então, pedaço de madeira é pedaço de madeira, pedaço de gesso é pedaço de gesso, você não deve se preocupar com isso. E Paulo, então, entra para dizer que eles precisavam valorizar a unidade em prol da individualidade, das posições individuais, principalmente em assuntos em que a Bíblia não era clara. A Bíblia não tinha ordenança clara. É isso que a gente chama de liberdade cristã. Liberdade cristã está quando a Bíblia não tem uma proibição ou uma ordenança clara sobre algum assunto. Aí você, na sua liberdade cristã, pode entrar naquilo que Paulo fala no capítulo de número 8 e repete no número 10. Todas as coisas me são lícitas, é permitido, mas será que convém? Por isso ele vai falar, mas nem todas convêm. A liberdade cristã é quando você não tem uma palavra clara e ali você tem que tomar uma decisão. E a carne sacrificada a ídolo, segundo Paulo, dentro de dois contextos, estava dentro desta conjuntura da liberdade cristã. Só em uma, nós vimos na aula passada, o vídeo já está no YouTube. Se você entrar em Luciano Roberto Oficial, você vai encontrar o vídeo sobre a aula que eu dei sobre carne sacrificada a ídolos. E Paulo vai dizer lá que, em uma única condição, o crente não pode estar num ambiente para comer carne sacrificada a ídolos, quando a carne é sacrificada no templo e o cristão é convidado para ir ao templo comer aquela carne sacrificada a ídolos. Lá no vídeo anterior tem todas essas explicações. Por que eu estou voltando hoje ao capítulo 9, ao capítulo 10, se na aula passada a gente passou ali, viu alguma coisa? Porque tem lições nesses dois capítulos que a gente não pode deixar passar. São importantíssimos para as nossas vidas. O capítulo 9, por exemplo, Paulo, ele argumenta, todo o argumento do capítulo 9 é para dizer aos cristãos de Corinto. Eu estou agora falando como se fosse Paulo. Eu estou dizendo para vocês que quem come carne sacrificada a ídolos e não tem problema de consciência, esse pode abrir mão de comer carne sacrificada a ídolo, enquanto que o que só come legumes, porque se recusou a comer carne sacrificada a ídolos, para que haja unidade, paz na vida da igreja, quem come carne, abra mão disso. E ele usou o capítulo de número 9 como um exemplo pessoal de como ele abriu mão de coisas que eram importantes para ele, que os demais apóstolos tinham e usavam desse direito, e ele abriu mão, mostrando que abrir mão não é um ato de fraqueza, mas é um ato de grandeza.
E Paulo vai falar do seu apostolado e do direito que ele tinha de ser remunerado, de receber o sustento das igrejas, porque ele vivia do evangelho, ele era pregador do evangelho. Ele vai citar no capítulo 9 que Jesus disse: quem prega o evangelho, viva do evangelho. E ele disse que, quando ele chega em Corinto, ele vai fazer trabalhos manuais. Ele era construtor de tendas. E ele fez, de propósito, teve uma atitude de propósito, de não depender da igreja, para que ninguém ficasse ali mostrando assim, ó, tá vendo? Ele está interessado no meu dinheiro. E Paulo diz: olha, eu fiz isso porque eu quis, não é porque eu era obrigado. Pelo contrário, a Bíblia vai ensinar que a igreja existe para investir no reino de Deus, e uma das formas de investir no reino de Deus é sustentando aqueles que vivem na igreja, ou são pastores, missionários, que estão vivendo uma vida integral para a igreja, para o Senhor, para a obra do Senhor. E Paulo vai dizer assim: olha, eu abri mão disso, mesmo tendo direito, para incentivar a igreja, aqueles que comiam carne sacrificada a ídolo, a abrir mão. Está vendo aqui? O interior é assim, tá vendo? Está passando o carro da pamonha, uma hora dessa. Deliciosa fazendo um carro aqui, as pamonhas. Olha lá. Isso é interior, coisa boa, né? Saudade disso. Mas vamos para frente. A primeira coisa que Paulo faz, e é importante a gente tratar do apostolado dele, quando a gente estudou Gálatas, estudou Romanos, e agora estudando Coríntios, a gente vê que Paulo estava passando por um momento de grande tribulação, porque o seu apostolado estava sendo colocado em dúvida. Ele foi colocado em dúvida porque muitas pessoas de Jerusalém, que a gente chamou de judaizantes, diziam: esse Paulo é um impostor, ele não faz parte dos 12, ele não conviveu com Jesus, ele não aprendeu nada de Jesus, ele é alguém que se diz apóstolo, mas não é apóstolo. E Paulo, tanto em Gálatas, quanto em Romanos, quanto em 1 Coríntios, vai ter que defender o apostolado dele, vai dizer que ele se enquadra nos requisitos para ser apóstolo. E é interessante que existiam basicamente 4 requisitos para ser componente do grupo dos 12. E Paulo estava ali fazendo parte como apóstolo, no mesmo nível de Pedro, Tiago e outros apóstolos que Jesus escolheu. Quais eram estas qualidades ou requisitos, melhor dizendo, para fazer parte do apostolado? Primeiro, ter sido chamado diretamente por Jesus. Quando a gente lê os evangelhos, você vai encontrar vários relatos de Jesus chamando os apóstolos para serem seguidores, deixarem as redes e seguirem-no para serem pescadores de homens. E, de fato, Paulo não viveu naquele contexto. Tanto é que em Gálatas ele vai dizer que ele é como um aborto, fora de tempo. Ele veio posteriormente porque Jesus o chama. E o chamado nós temos conhecimento de quando se deu. Paulo, Atos capítulo 9, indo para Damasco para prender cristãos, encontrado por Jesus, e ali Jesus o chama para ser apóstolo dele e diz: importa que ele saiba o quanto é sofrer pelo meu nome. E Jesus o chamou como chamou os demais apóstolos. E era por isso que, quando você abre as cartas de Paulo, ele começa sempre dizendo: Paulo, apóstolo, chamado pelo Senhor Jesus e por Deus, o Pai. Ele vai dizer que ele era alguém que tinha um chamado, que ele não se auto-rotulou, auto-chamou para ser apóstolo. Ele foi chamado por Deus. Esse era o primeiro requisito. Segundo, ter convivido com o Senhor, ter visto e convivido com o Senhor Jesus. Aí vocês dizem: mas Paulo ele não conviveu com o grupo de 12, ok? Mas quando você vai ler a história de Paulo, você vai descobrir que Paulo ele vai para a Arábia, e ali, isso está em Gálatas 1,
o Evangelho é revelado pelo próprio Senhor Jesus nesse período que ele passou de quase um ano na Arábia, lendo o Velho Testamento, e Jesus dando a ele explicações do Evangelho para que ele entendesse o Velho Testamento e visse como o Novo Testamento estava contido no Velho e as promessas do Velho Testamento se cumpriam em Jesus e que a igreja era uma criação que Deus havia pretendido estabelecer desde o Velho Testamento, a inclusão dos gentios no povo de Deus. E Paulo, então, tem esse tempo com Jesus, viu Jesus em Damasco, na estrada de Damasco, conviveu, recebeu diretamente do Senhor a revelação. Então, ele conviveu com Jesus. Terceiro requisito, ter aprendido diretamente com Jesus. Está aí, olha, Gálatas 1, de 1 a 24, Paulo conta isso. 1 Coríntios 11, 23 a 26, Paulo vai dizer de como Jesus ensinou para ele o Evangelho. E Paulo vai falar com propriedade, muitas vezes, o meu Evangelho, aquilo que eu prego, que eu recebi do Senhor. Então, sempre Paulo está mostrando que o Evangelho não é dele no sentido de que ele criou, mas que ele recebeu como revelação. E o quarto requisito é ter sido testemunha da ressurreição. Paulo viu Jesus em Damasco, ressurreto, e ele diz, quem és tu, Senhor? E se dobra aos pés do Senhor, viu Jesus vivo, era um dos requisitos. E Paulo se enquadrava para ser apóstolo. E se enquadrava, mas ao mesmo tempo dizia que ele não era digno de ser apóstolo, porque ele tinha perseguido a igreja do Senhor, e por isso trabalhava mais. Ele disse, eu me empenhei mais do que os demais apóstolos para fazer a obra do Senhor. Além de ter os requisitos para ser apóstolo, diz, olha, eu estou dentro dos requisitos, Paulo apela para o aspecto pessoal do relacionamento dele com a igreja de Corinto, quando ele fala que eles são prova viva do apostolado. Eles, os membros da igreja de Corinto, são o selo do apostolado de Paulo. Se você tiver com sua Bíblia aberta em Coríntios, no capítulo 9, versículo de número 2, Paulo diz assim, ainda que eu não seja apóstolo para outros, certamente sou para vocês. Vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. Vocês são prova de como Deus me usou na pregação, trazendo a cura do céu para muitas pessoas, de quando eu falava em nome do Senhor, de como eu instruí vocês. Vocês são o que são por intermédio da minha instrumentalidade de trazer a palavra de Deus e orientar vocês. Então, Paulo está defendendo o apostolado dele. E Paulo vai dizer, olha, eu vou dar o exemplo de como eu poderia ter usado dos direitos de apóstolos e não usei. E um dos direitos seria ser remunerado por eles. E Paulo vai usar aqui, basicamente, eu coloquei 3 metáforas, mas eu lembrei que tinha uma outra que ele citou do Velho Testamento. Paulo vai dizer, olha, nenhum soldado é convocado para uma guerra e ele vai tirando o dinheiro do próprio bolso. Alguém que convoca um soldado para uma guerra tem que sustentá-lo, tem que alimentá-lo, tem que mantê-lo. E não pode ser diferente no reino de Deus. Quando alguém se dedica à obra do Senhor, ele é como um soldado. Depois ele vai dizer o trabalhador do campo, aquele que planta trigo, aquele que planta uma vinha, ele tem o direito de se beneficiar do que ele planta. É direito dele, porque ele plantou uma roça de cevada, tem uma parte que é dele, e assim em todas as plantações. Aí ele usa o exemplo do boi, que a lei de Moisés dizia que ninguém poderia tampar a boca do boi enquanto ele está trabalhando. E Paulo vai dizer assim, mesmo um animal que não precisa de muitas coisas e luxo, nós não podemos privá-lo de se alimentar enquanto trabalha. Isso eu via no Nordeste. Alguns donos de animais pegavam uma espécie de um saco feito de pano ou lona,
colocava na boca do animal para quando ele estivesse trabalhando, puxando um aparelho, não sei o nome daquilo, que ajuda na colheita, ele não viesse a comer a plantação. E a lei do Velho Testamento proibia. Diz, não amordace o animal que trabalha. E ele usa, por fim, o exemplo dos levitas. Você sabe que a tribo dos levitas era a tribo daqueles que cuidavam do templo e dos sacerdotes que viviam do altar. Todos eles tinham direito à parte do dízimo que era dado, e o sacerdote, em especial, tinha direito aos animais. Parte do animal que era oferecido como sacrifício era direito do sacerdote, e ele poderia ou comer ou vender aquela carne, ou trocar por alguma coisa, e isso era um direito dele. Paulo está dizendo, nós como apóstolos, nós como missionários, nós como pastores, nós temos esse direito, mas eu abri mão. Todo o argumento de Paulo era para ensinar aos coríntios que uma das virtudes dos cristãos é ter direito a abrir mão. E eu dei o exemplo do perdão. O que é o perdão? Senão o direito da vingança tirado de nós, a gente concede a graça, um perdão. Quando Paulo, no capítulo 6 de 1 aos Coríntios, falou que um cristão não deve levar alguém a juízo iníquo, fora da igreja, ele diz assim, por que você não sofre o dano? Por que você não perde para que a igreja não perca? E agora, em um tema carne sacrificada a ídolo, ele diz, olha, por que você não deixa de comer carne para não escandalizar o seu irmão? E principalmente para não trazer contendas e rachaduras e rompimentos na vida da igreja. Por que você não sofre o dano? E Paulo está dizendo, eu abri mão do meu direito. Várias vezes no capítulo 9, Paulo vai dizer assim, olha aqui o versículo de número 6. Ou será que só eu e Barnabé não temos direito de receber o sustento sem trabalhar? Quem serve como um soldado à própria custa, pergunta Paulo. Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Quem apacenta o rebanho e não bebe do seu leite? E deixa eu ver aqui, versículo 11, daqui a pouco eu vou referir-me a ele. Versículo 15, mas eu não tenho usado de nenhum desses direitos. Ou seja, era direito dele e ele abriu mão para incentivar a igreja a entender que uma grandeza é abrir mão e nem sempre ter o direito que a gente tem direito. Aí Paulo vai aqui trazer alguns textos importantes nesse contexto do apostolado dele, dos direitos do apóstolo. Então, versículo 11, 13 e 14, eu queria ler com você. São textos importantes para que a gente possa entender como é dever nosso sustentar a igreja de Deus. Versículo 11 diz assim, se entre vocês semeamos coisas espirituais, seria demais colhermos de vocês coisas materiais? Ou seja, Paulo está dizendo, com todas as letras, que quem prega coisas espirituais tem direito de ser remunerado com coisas materiais. Versículo de número 13. Vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo e que os que servem diante do altar participam do que é oferecido do altar? É o que eu falei dos levitas e sacerdotes. Eles eram remunerados tanto pelos dízimos quanto pelos animais que eram ofertados. E o versículo 14 é uma palavra de Jesus. Paulo vai citar Jesus. Da mesma forma, o Senhor ordenou aqueles que pregam o evangelho que vivam do evangelho. É uma palavra muito clara. E Paulo diz, eu abri mão desses direitos. Então, meus irmãos, eu acho importante a gente entender esse compromisso que Deus nos deu de sustentar aqueles que estão na linha de frente, naqueles que descem a corda. Eu vi uma vez essa ilustração e achei muito interessante. Tem aqueles que descem e aqueles que seguram a corda. Normalmente, a igreja é aquela que segura a corda para o sustento de missionários, de pastores, de gente que está envolvida na obra de Deus. Segura a corda
para que o outro desça. A gente não faz o trabalho pastoral, missionário, mas a gente segura a corda, sustentando em oração e também financeiramente. A obra de Deus, até o texto de Malaquias 3 mostra que os dízimos ele tem essa finalidade, né? Para que haja mantimento na casa do Senhor. Estava ligado ao sustento dos sacerdotes. E Paulo apresenta as razões da renúncia dele. Ele tinha direito a isso, ele estava renunciando naquele contexto particular. Ele fala no versículo de número 12: se outros têm direito a ser sustentados por vocês, não os temos nós ainda mais? Mas nós nunca usamos desse direito. Ao contrário, suportamos tudo para não colocar obstáculo algum ao Evangelho de Cristo. Versículo 15: mas eu não tenho usado de nenhum desses direitos. Não estou escrevendo na esperança de que vocês façam isso por mim. Prefiro morrer a permitir que alguém me prive desse meu orgulho. Lembre-se, no meio de Israel era mais comum o dízimo e oferta para o sustento da obra do Senhor. Você está implantando uma igreja e você vai falar de dinheiro, pode passar a imagem ruim. E a estratégia de Paulo é, no primeiro momento, eu vou trabalhar, vou fundar a igreja e não vou falar de dinheiro. Mas depois, na hora certa, essas pessoas serão ensinadas a bênção de participar da obra do Senhor, de sustentar a obra do Senhor. Aí Paulo vai depois falar da importância da contextualização da evangelização, como ele fez isso. Isso eu quero voltar depois, se houver tempo. Eu quero tratar de um outro assunto que está aqui no capítulo 10. Eu destaquei esse ponto do apostolado, da importância da gente entender que é muito importante a gente participar financeiramente do sustento da obra do Senhor. E Paulo, aqui no capítulo 10, vai trazer outros ensinos que eu acho extraordinários. Paulo, no capítulo 9, usou o exemplo dele, de como ele havia aberto mão. Vocês sabem que, em Corinto, a carne sacrificada a ídolos estava dentro de um contexto de idolatria e de muitas festas que eram festas muito indignas, porque havia embriaguez, havia bacanal. Bacanal vem, a palavra bacana vem de bacanal, que eram orgias e a bebida trazia, e era um tipo de adoração aos deuses daquela época, a deusa Afrodite, que para os romanos era chamada de Vênus, é a mesma deusa. E Paulo, nesse contexto, pega a história de Israel e diz, olha, vamos aprender com a história de Israel no deserto? O povo que saiu do Egito sendo guiado por Moisés, onde eles erraram, como erraram, o que a gente pode aprender com aquele povo? A gente chama a igreja do deserto. Como a gente pode aprender com aquele povo? E Paulo vai dizer assim no versículo número 7, no capítulo 10, não sejam idólatras como eles foram. No capítulo 10, deixa eu ver qual é a parte aqui, capítulo 10, versículo 14 até o versículo 20, Paulo vai argumentar que a ceia do Senhor, a mesa do Senhor, era um momento de bênção, de cura, de restauração, de visitação. A festa do amor, que a Santa Ceia não era como a gente faz hoje. A gente pegou apenas uma parte do que antes eles faziam, que era a festa do amor. Era uma festa comunitária, as pessoas levavam comida, cada um levava dentro da sua proporcionalidade, e juntavam-se as panelas e fazia aquele almoço comunitário, e ao final dessa festa fazia-se a menção ao pão, ao cálice, em memória de Jesus se celebrava, culminava a festa do amor, ou da festa ágape, do amor ágape, e celebrava-se o pão e comia-se o pão e bebia-se o vinho. E Paulo está dizendo, olha, você que participa dessa mesa do Senhor não pode ir a um templo pagão e lá comer carnes sacrificadas a ídolos, porque você está comendo da mesa dos ídolos.
E Paulo, aqui nessa parte de Coríntios, ele vai dizer: quem sobe ao templo para participar de uma festa a uma outra divindade está fazendo um ato de idolatria. Por isso que ele vai dizer: e eu não quero que vocês sejam idólatras. Comendo carne sacrificada a ídolos no templo, você estaria sendo um idólatra. É claro que a gente sabe, por Jesus, que o tema idolatria ele se ampliou mais. A gente pode fazer de pessoas verdadeiros deuses ou deusas para nós, e vivemos em função de pessoas. A gente pode fazer do dinheiro, a gente pode fazer da vaidade, da ostentação, de tudo que é matéria. Aquilo vira tão importante para mim que pode tomar o lugar de Deus e passa a ser um ídolo. Não é verdade? Então, a Bíblia vai dizer: cuide para que você não seja idólatra, que Deus tenha primazia em tudo na sua vida. E Paulo vai dizer, também no versículo 8, não pratiquemos a imoralidade. Ele vai citar um exemplo de como o povo de Israel se envolveu com as mulheres moabitas quando eles estavam perto de chegar ali no Mar Morto. Eles se envolveram com as moabitas e serviram aos deuses dela. Era a junção de uma adoração a deuses estranhos com ato sexual. E Paulo está dizendo... E eram os problemas de Corinto. A gente viu isso, capítulo 5, e também no capítulo de número 5 e 6 também. Lá Paulo volta a falar da questão da imoralidade. Aí ele vai usar o exemplo da teologia do corpo, de como o corpo é importante para Deus. E Paulo diz: olha, cuidado para que você não viva com imoralidade, com prostituição, com pornografia na sua vida. Cuide disso também. Então, não ser idólatra, não ser imoral e não ser birrento. Olha o versículo número 9. Versículo número 9. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram. O que é pôr o Senhor à prova, né? É essa pergunta que a gente faz nessa hora. É tentar a Deus. É sinônimo. Pôr Deus à prova é tentar a Deus. E tem um exemplo clássico de Jesus que ele mostra o que é pôr Deus à prova. O diabo, das 3 tentações que ele fez a Jesus, uma delas foi colocar Jesus no pináculo do templo. E quem foi para Israel já comigo sabe onde é o pináculo do templo. É naquele muro lá que Herodes construiu, tem um pináculo do templo, a parte mais alta. E o diabo diz assim: se tu és filho de Deus, pula daqui, porque está escrito que anjos virão e te sustentarão e não permitirão que você caia. Aí Jesus diz: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Percebeu? Eu vou trocar isso em miúdos. O que é tentar a Deus? É se colocar no pináculo e dizer assim, do nada, sem nenhum propósito, sem nenhuma razão, dizer assim: eu vou pular daqui e Deus vai me segurar, vai me proteger e eu não vou cair. Deus não tem garantia, promessa nenhuma de te sustentar se você faz isso sem nenhum propósito. Digno. Querem outro exemplo? Deus me sustenta, por isso eu vou gastar por conta e Deus vai providenciar a provisão da minha casa. Isso é tentar a Deus. Não, cartão de crédito eu vou usar. Não, Deus na hora certa, na hora de pagar, Deus vai levantar o recurso. Isso é tentar a Deus. Isso é atos irresponsáveis. O povo inventou de ir para uma guerra com os filisteus e Deus não tinha permitido que eles fossem à guerra. E eles foram levar a arca do Senhor, tentando a Deus. Os filisteus tomaram a arca, venceram o povo de Israel, porque o povo foi desobedientemente em nome de uma espiritualidade e Deus não estava ali aprovando aquilo. Isso é tentar a Deus. E quando você tenta Deus, ou põe Deus à prova, você corre um sério risco de ficar na mão, porque Deus não tem compromisso
quando você quer pôr Deus à prova, tentar a Deus sem que Ele te diga, faça isso. Ou quando você não toma cuidado com o que está na Escritura. O próprio Jesus vai dizer que a gente depende dele, mas que ninguém deve começar uma obra sem se preparar, sem guardar recursos, para não passar vergonha lá na frente. Então, a diferença, por exemplo, de Elias. Elias foi sustentado primeiro por corvos à beira de um riacho. Deus diz, olha, prega a palavra, você vai ser perseguido, mas eu vou te sustentar. E Deus o sustentou por meio de corvos que traziam carne e ele bebia água do ribeiro. O ribeiro secou, ele foi sustentado por uma viúva. Então, Deus prometeu sustentar. Ele não fez algo dizendo, agora Deus paga a conta. Não. Então, isso é tentar a Deus. E Paulo vai dizer aqui, não sejam birrentos. Ser birrento é querer que Deus pague uma conta que ele não te autorizou a pagar. Quarta coisa, versículo 10. E não se queixem como alguns deles se queixaram. Não reclamem, não murmurem. A história de Israel é pontuada por momentos de louvor e de murmuração. Mais de murmuração. E eu fiz um estudo uma vez que na caminhada no deserto, Deus vai falar aqui, por 10 vezes o meu povo me pôs à prova quando murmurou. A murmuração é ingratidão potente. As pessoas que têm a capacidade de murmurar, se elas canalizassem esse poder da murmuração e transformassem isso em adoração, a vida deles seria completamente diferente. É a mesma energia, só que essas energias estão dirigidas a posições diferentes. Quando alguém resolve deixar de reclamar e usar essa mesma energia para adorar, meu irmão, você vai viver uma vida nova. Agora, quem escolhe o caminho da murmuração dificilmente agradece, dificilmente está contente, dificilmente está pleno, porque ele sempre está olhando para o que ele quer ter e não tem. Enquanto que quem agradece olha para o que Deus deu, é pouco ainda na sua perspectiva, é pouco, mas você dá graça. Aí vem o princípio, ser fiel no pouco e no muito te colocarei. Quem agradece quando tem pouco, Deus dá o muito. Não queira o muito quando você é ingrato e murmurador, quando Deus te dá o que para você acha pouco. Mas se você é grato por tudo que Deus te dá, não tem dúvida, Deus vai te dar muito mais. Não sejam reclamões, não sejam birrentos, não sejam imorais, não sejam idólatras. Tudo isso a gente está aprendendo com o povo que saiu do Egito em direção à Terra Prometida. E esse ensino é muito importante para nós. Aí no capítulo 10, versículo 12, Paulo faz uma espécie de aplicação quando ele diz, assim aquele que julga está firme, cuide-se para que não caia. Uma versão antiga dizia, aquele que pensa está em pé, veja que não caia. Um professor meu de seminário, ele gostava de brincar muito com esse versículo, porque muitas pessoas aprenderam esse versículo errado. Muitas pessoas dizem assim, aquele que está em pé, veja que não caia. Ele dizia, não é isso que o texto diz. O texto diz, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Ou seja, a nossa fragilidade, a nossa humanidade decaída é tão forte que muitas vezes a gente pensa estar forte, estar em pé, e é capaz de julgar o outro, capaz de olhar para o outro e se achar melhor do que o outro. Diz, você pode estar pensando que está em pé, mas você está na iminência de cair. Cuidado. Esteja com espírito vigilante, com espírito humilde. Olhe para os outros com misericórdia, porque você pode estar em pé hoje, mas amanhã você pode estar caído. E vai estar na mesma condição de quem você apontou o dedo. Cuidado. Tome conta. Aí Paulo está, ao mesmo tempo que ele aplica, ele está dizendo, cuidado para não julgar o seu irmão. Assim
Versículo 12. Aquele que julga está infirme, cuide-se para que não caia. Aí, a partir daí, Paulo entra no novo tema que eu quero trabalhar com vocês hoje. Paulo vai falar de tentações. As tentações são promovidas pelo diabo. O que são tentações? São tentativas. Tentativas de quê? De nos derrubar. E quem quer o nosso mal, quem quer ver-nos prostrados, é o diabo. Fez isso com Adão e Eva no jardim, nós sabemos disso. Tentou desvirtuá-los, tentou mudar o foco, ou seja, de Deus para si mesmo e da autossatisfação e da autogratificação. Quando tem auto numa frase, auto é para você mesmo, você mesmo. Quando você descobre que a sua vida é uma vida que vem de Deus e depende dele, todo o seu ser é para ele. E quando você entrega o seu ser para ele, Deus traz sobre sua vida o sustento emocional, físico, material, cuida da sua família, cuida do seu futuro. Então, é esse ato de dar que a gente recebe. Agora, quando a gente providencia por nossos recursos a autogratificação, a autorrealização, o autoprazer, você está buscando, com seus esforços, com seus meios, chegar a esses objetivos. E o diabo tenta muito nessa área. O orgulho é isso. A vaidade é isso. Ser viciado em trabalho é isso. E outras coisas mais. Tentações são artimanhas, planos do inferno, para nos desviar de Deus e fazer-nos cair da nossa condição de estar na presença de Deus. Então, Paulo traz esse outro versículo que para mim é muito importante, é o versículo 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que possam suportar. Esses versículos são músicas ao meu ouvido. Esses versículos aqui são vitamina para a minha alma. Por quê? Primeiro porque a gente se descobre vulneráveis a tentações, toda ordem, né? A gente, às vezes, cria uma graduação de pecados e acha alguns graves e outros não. Mas, a partir do momento que eu leio a Bíblia, eu tenho descoberto que o pecado mais grave que se tem é o pecado da língua. Tiago vai gastar uma parte da carta que ele escreve para falar da língua. Você vai para Provérbios, o que se fala do perigo de blasfemar, de causar contendas, de falar mentira, da falsidade, e de tantas coisas ligadas ao falar, é absurdo. Mas o que me chama mais atenção é o profeta Isaías. O profeta Isaías, ele entra no templo e vê o Senhor assentado em um alto sublime trono, Isaías capítulo 6, e ele diz, ai de mim. Ele olha para si. Quando ele vê Deus, ele se vê, e isso é bom. Quando a gente vê a beleza da santidade de Deus, como Deus é bom, a gente olha e se vê tão pequeno. Se isso acontece com você, isso é muito bom. Você está no caminho da humildade, da gratidão, do reconhecimento de Deus e de cuidar da sua vida para ser uma pessoa melhor. E o que me deixa assim, muito interessado em Isaías é que quando ele diz, ai de mim, ele é capaz de ver o seu pecado. Ele vai dizer, ai de mim, que vivo no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Senhor. Impuros lábios. Irmãos, as tentações de falar do outro, de julgar o outro, de condenar o outro, a gente tem que ter muito cuidado. É uma tentação. A tentação financeira de pegar o que é do outro, de roubar, de ser uma pessoa mau caráter, que está no trabalho, mas está ali
não fazendo a sua função, não cumprindo o seu papel. Isso aí é uma tentação que todos correm. Pecados na área sexual, no computador, está ali vendo o que não deve, fazendo o que não deve. São tentações que todo homem, toda mulher passa. Eu poderia citar várias outras tentações que existem, citei algumas, mas quando a Bíblia fala que as tentações existem, ela fala que não veio tentação além das nossas forças, que nós não podemos suportar. E isso a Bíblia diz, ou contradiz o que a gente diz. A gente diz, foi muito forte, foi mais forte do que eu não resisti. Bom, eu sei que tem tentações que são muito fortes, mas a Bíblia está dizendo que você pode suportar sim. Mas eu não consigo. Bom, aí é que está o segredo. Vou te dar um segredo. Quando você acha que não vai conseguir, você tem que aprender a oração do Pai Nosso e orar a oração do Pai Nosso. Pastor, não estou entendendo qual a relação que tem. Eu acho que uma parte importante da oração do Pai Nosso é quando Jesus ensina: e não nos deixes cair em tentação. Vocês estão entendendo? Isso é muito importante. Qual é a ideia que nós temos de tentação? Deus permite que sejamos tentados pelo diabo e pelo nosso orgulho. E Deus fica assistindo lá de camarote para ver como é que eu vou me sair naquela situação. Não é isso que a Bíblia diz. O momento da tentação é o momento da oração. O momento da tentação é o momento de você pedir ajuda a Deus. Porque por si só, você vai resistir até certo ponto. Mas você precisa de um socorro divino. A oração do Pai Nosso diz assim, que o salmista ora na hora que ele está sendo tentado, e não nos deixes cair em tentação. Ou seja, o cair é o resultado final que o diabo pretende. E Deus pode me ajudar junto com a minha vontade. Eu tenho que querer. Porque tem aquela situação também, e essa história eu vi há muito tempo, eu conto sempre essa história quando posso, que alguém chega assim e diz assim, que o crente chegou para o pastor, pastor, você sabe, né? A carne é fraca, eu caí. Aí o pastor diz assim, a carne é fraca e a vergonha é pouca, aí você caiu. Então, quando a gente aprende que a gente é fraco, e nós somos fracos, mas que a gente, no momento da tentação, a gente tem que orar e não nos deixe cair. E Deus vem. É isso que o texto prossegue dizendo aqui. Eu gosto dessa parte aqui. E Deus é fiel. Algumas pessoas usam essa frase, Deus é fiel, para falar de conquista, socorro que Deus dá, sim. Mas Deus é fiel e Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. A fidelidade de Deus está para me ajudar na hora que eu sou tentado. Você já pensou nisso? E às vezes, aí que está o grande... Aí é por isso que você cai. Você não ousa orar quando está sendo tentado. Você pensa que é uma luta só sua. É a parte que lhe cabe. E a oração do Pai Nosso diz para você orar, pedir ajuda para não cair em tentação. E aqui diz que Deus é fiel e vai estar providenciando um meio para que você possa resistir às tentações. E não só isso. Diz mais, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo, Deus, lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Um escape para que o possam suportar. Qual o exemplo bíblico que me vem quando eu leio esse versículo? A história de José. Você lembra, se você conhece um pouco de Bíblia, você lembra a história de José sendo tentado pela esposa de Potifar, um assédio sexual. A mulher diz, você vai dormir comigo hoje, e o agarra, eles estão em um ambiente, era a palavra de um contra o outro, não havia câmeras naquela época filmando. Ela segura na roupa dele, e o que é que ele faz? Sai da roupa e foge praticamente nu. Meus irmãos, é isso aí que eu chamo de um escape. A mulher segurou, o cara saiu da roupa, ficou, ele foi embora.
E sabe por que ele foi embora? Porque se José ficasse, ele cairia na tentação. Ninguém deve testar o limite da tentação. Ninguém. Essa é a pior loucura que alguém pode fazer. Testar, vou ver até onde eu dou conta. Se tem uma área que a gente tem que ser covarde, é na área da tentação. É fugir antes que ela aumente e se torne forte o bastante para mexer nas nossas emoções e no nosso coração. Então, o escape que Deus deu a José foi esse. Dela mesmo segurando a roupa, ele poder sair dali. Eu tenho exemplos e exemplos, você tem exemplos e exemplos de como Deus criou circunstâncias para que um escape fosse providenciado. Por exemplo, uma vez uma pessoa veio falar mal de outro pastor comigo, e começou, e eu ali calado. Aí alguém disse, pastor, fulano tal chegou, eu disse, licença, saí. Um escape. Porque senão a gente vai alimentando, concordando, e Deus, ele é fiel para nos livrar das tentações. Então, o X aí é não à tentação, o ok aí é sim para Deus. Isso é muito importante na nossa vida espiritual. Meus irmãos, alguma dúvida até aqui? Alguma pergunta? Um de cada vez. Quem quiser fazer alguma pergunta ou fazer alguma contribuição ao que nós já falamos aqui, seria importante, queria ouvir vocês. Mas, como eu disse, um de cada vez. Cric, 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 cric. Senão a gente... Cri, cri, cri. Eu gosto desse grilo. Está só esperando, né? Ô, pastor, só uma constatação bem rasa. Estes capítulos que nós temos lido, que nós temos estudado ultimamente, ele traz à tona uma coisa chamada ponderação, uma coisa chamada equilíbrio, não é isso? Paulo, embora tenha o lado espiritual, tem os ditames da lei, tem os ditames lá do tempo de Moisés e tem os ditames da época de Jesus, que é da graça. Então, o que Paulo está recomendando é um meio termo, aquilo que eu não deixo de ser espiritual, eu não deixo de seguir Jesus por eu abrir mão de uma contenda, por eu abrir mão, por eu comer um alimento do qual eu não sei a origem. Ou seja, o que ele está pregando acima de tudo é a boa convivência, é o equilíbrio entre os irmãos. Isso sim que é muito mais importante do que determinados preceitos que vêm lá da lei, não comer carne, não fazer isso, fazer aquilo. Então, foi mais ou menos isso que eu captei desses últimos capítulos que nós estudamos. E é um ato de grandeza também, né, Sônia? Você tem o direito de abrir mão do seu direito. E isso mostra o quanto você é grande, porque às vezes a gente quer lutar pelo nosso direito a toda custa, e ferindo outros e deixando sangrar. Eu vejo brigas em igrejas, por exemplo, pessoas que estão fazendo o que Salomão tentou evitar com aquela criança, né? Cada um quer ficar com a igreja, aquela briga, um quer ficar com um pedaço, outro quer ficar com outro, a igreja morrendo. Aí vai ficar com pedaços mortos, enquanto que o que é maduro fica com todo, é melhor que ficar com vivo do que morrer. Abrir mão e de não brigar por coisas poucas, até na vivência comunitária na igreja e familiar, é importante. Tem aquela frase que muitos usam, e eu também uso, eu prefiro ter paz do que ter razão. Do que Mas ter você tem razão. razão, para que brigar? E nós, muitas vezes, queremos impor as nossas razões, nosso ponto de vista, e não patrocinamos a paz e nem a comunhão. Tudo que quebra a comunhão. Agora, é claro, tem coisas que são graves, são sérias, a gente tem que se posicionar,
Aí não tem como andar no meio termo, tem que ser sim, sim, não, não. Uhum. Mas tem outras coisas, eu concordo plenamente com você, que o caminho do meio é o caminho que só os grandes andam. O fraco não Isso. vai pelo caminho do meio, porque ele é como se ele estivessem roubando algo dele. Só os grandes abrem mão de direito, vão para... abre para espaço para que o outro possa ser beneficiado, e ele não perde nada com isso, ele só ganha. Muito obrigado pela sua participação, foi importante. De nada. Mais alguém? Eu vou deixar, então, por fim aqui, deixa eu voltar aqui à tela, rapidão. Paulo vai falar que ele se contextualizou. Eu disse que ia deixar por final. Paulo vai afirmar aqui no capítulo 9, versículo 19 e 23, a necessidade da contextualização na evangelização. O que é isso? As igrejas precisam aprender isso. E estou falando de todas as igrejas. Nós, às vezes, criamos um estilo de ser de igreja que não vai atrair pessoas de outros guetos, de outros nichos, de outros grupos. Por exemplo, como é que eu posso atrair pessoas que vivem se prostituindo na rua para a igreja? São pecadoras, elas precisam de salvação. Como é que eu vou atrair pessoas que vão para o bar e passam um dia no bar, bebendo, conversando com seus amigos? Como é que eu vou atrair para Jesus alguém que, por exemplo, o grupo de motoqueiros, ou motociclistas, né? Se falar motoqueiro, para algumas pessoas, eles faltam te engolir. É motociclista. Nem chama de motoboy, que você apanha mais ainda. Como é que eu vou atingir esse povo? Como é que eu vou atingir o homossexual? Como é que eu vou... Eles são pecadores e que precisam da mesma salvação que eu precisei, você precisou. E Paulo vai dizer que nós precisamos da contextualização. E contextualizar é ser capaz de entrar no mundo dessas pessoas, conviver com essas pessoas, sem perder sua natureza, suas características e sua identidade. E eu percebo que nós ainda estamos longe disso. Nós criamos uma cara de igreja em que todos têm uma mesma aparência, o mesmo jeito de ser, e quando vem uma pessoa estranha desses exemplos que eu dei, essas pessoas nos incomodam e elas se sentem incomodadas, porque imagina uma prostituta indo para a igreja para ouvir o evangelho. Ela vê aquelas pessoas tão certinhas e algumas mulheres preocupadas que, como agora o marido dela está exposto, né? E eu falo isso assim, sabendo que isso é uma realidade muito presente nas igrejas, de esposas inseguras que não estão bem no relacionamento, que chega uma mulher solteira, ou uma mãe solteira, ou uma mulher separada, essa mulher é escanteada completamente, porque aquela mulher passa a ser objeto de medo de que ela venha atrair seu próprio marido. Sou pastor há quase 30 anos, eu vejo isso regularmente, pessoas inseguras. Como é que a gente vai abençoar uma prostituta que busque Deus se a gente tem problemas com uma mulher separada que vem com filhos para a igreja e com uma mãe solteira? Como é que a gente vai agregar essas pessoas? Eu vejo que a gente precisa muito crescer. Quando chega alguém, por exemplo, tatuado na igreja e com pince aqui no nariz, quando chega aquele cara marombado que passa aquela ideia, né? Tiagão não, Tiagão é 10. Aí o cara diz, só pensa no corpo, não pensa no cérebro, nem no espírito. E o cara é crente. Tem gente tatuada aí que é mais crente do que quem não tem nenhuma tatuagem no braço. Como é que a gente lida com essas coisas? Como é que a gente se dedica a evangelizar essas pessoas? Jesus é o melhor modelo.
Jesus ia na casa de Simão, ele foi tratado como aquele que se juntava com pecadores, era pecadores e beberrão. Jesus foi chamado de beberrão porque ele ia para as festas para abençoar a vida das pessoas, sem perder sua identidade, é muito importante que se diga isso. Mas eu também não tenho resposta pronta para isso, de como fazer, qual a estratégia, qual a técnica. São coisas que eu ainda preciso crescer. Mas quando eu leio esse texto de Paulo aqui, eu quero ler com os irmãos, 19 a 23, Paulo vai dizer assim: tornei-me judeus para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Ou seja, ele se contextualizou, falava a linguagem do judeu, ele tinha sido judeu de origem, agora ele era um judeu cristão, que não vivia mais a prática da lei do Velho Testamento na sua totalidade, na parte cerimonial, na parte de sacrifício de animais e outras coisas. Mas ele estava ali, ele não desprezava o judeu, pelo contrário, ele queria que o judeu conhecesse Jesus e o amasse. Ele diz: olha, eu me fiz judeu para o judeu, me contextualizei, falei a linguagem dele para poder atraí-lo. Eu acho que o grande problema da evangelização é que a gente vai logo na lata. Você tem que mudar isso, tem que mudar aquilo, largar tudo. Não é assim, definitivamente não é assim. Se você não nutrir uma amizade com a pessoa, independente do que ela crê, de como ela vive, e você não ser influenciado, e está ali influenciado, quando você forma uma amizade e ama essa pessoa, independente dela, do que ela é, não é como você, e você ganha a confiança dela, ela vai começar a falar de Deus, ela vai querer saber o que você crê e no Deus em quem você crê. E você pode pregar o evangelho para essa pessoa. Eu acho que essa era a técnica de Jesus, e vejo também que essa é a técnica que Paulo usa. Eu vou prosseguir aqui. Fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, e sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei. Para os que são fracos, tornei-me fraco. Para ganhar os fracos, tornei-me tudo. Tornei-me tudo para com todos, para, de alguma forma, salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. É essa contextualização, sem perder as características que Deus fez em mim, sem perder a identidade, que a gente precisa pensar. Pensar seriamente. A gente tem que evangelizar. Eu sei que é importante a gente ter boas convivências, pessoas que são boas companhias, boas influências para a gente. Mas a gente precisa também evangelizar. E a melhor forma de evangelizar é amizade. Quando Jesus senta com aquela mulher que ele nunca tinha visto, que sabia que a vida dela era uma vida pregressa terrível, ele vai dizer que ela teve 4 homens e o último que ela estava tendo era dela, mostrava que ela não era uma mulher digna da sociedade. Mas ele vai, senta com ela e prega o evangelho. Se eu sou um cristão e sou muito seletivo na minha evangelização, eu estou criando, eu sou o Espírito Santo Júnior. Eu tenho para mim aqueles que vão se converter, têm potencial para se converter, e aqueles que não. E no meu coração a gente cria aquela imagem, né? Fulano, tal, falta pouco para ser crente. Esse dá mais trabalho, esse demora e às vezes não vai. Enquanto que uma pessoa que você olha assim, esse nunca vai ser crente, é o que mais se quebra. E Paulo é um exemplo disso. Olha quem Paulo era: perseguidor, torturador, assassino de cristão. Na primeira curva foi abatido por Deus. E a gente precisa aprofundar nossas reflexões nessa contextualização e ao mundo, sem ser do mundo, sem perder a sua forma, suas características, sua identidade, para trazer pessoas para Cristo. Fica aí essa palavra também para a nossa reflexão.
Alguém quer fazer algum comentário? Trazer? Faltou dizer. Eu tenho amigos que não são cristãos e mantenho relação de ir na casa, almoçar, jantar. Eles ainda não são cristãos. Essa ideia de que você só tem que ter amigo crente não é bíblica. A sua amizade é de influenciar. É claro que tem muitas amizades que, se estiverem te influenciando para o mal, você tem que dar um basta. Mas uma amizade que você está influenciando, você deve continuar com essa amizade. Pronto, falei. Alguém quer trazer alguma contribuição? Pergunta? Está dando para ouvir, pastor? Sim. Não, sobre isso, acho que eu já contei essa história da última vez que a gente esteve junto, mas eu há uns anos atrás, eu fui a um congresso da Igreja de Cristo nos Estados Unidos e tinha vários boxes de missões por todo o mundo, né? De evangelização, de assistência, né? Dos mais variados tipos, né? Para órfãos, para viciados, enfim, tudo que é tipo. E eu me deparei com um box onde tinha um sujeito todo tatuado no corpo inteiro, aquele gordão assim, cabeludo, e eu pensando, o que esse sujeito está fazendo aqui num congresso, né, internacional de igreja? E aí eu me aproximei, não tive coragem de abordá-lo diretamente, mas me aproximei do box, fiquei ouvindo ele falar com as pessoas, e ele estava contando há quantos anos ele estava nessa missão de evangelização de gangues de motoqueiros, né, lá dos Estados Unidos. E eu fiquei, né, de certa forma, até envergonhado do preconceito que eu tive dele, porque ele tinha uma missão extremamente difícil, perigosa, né? E se não for ele, quem vai ser, né? Exatamente. Eu não poderia. Exatamente, Fernando. E tem também, quem já leu o livro A Cruz e o Punhal, Foge, Nick, Foge, de como um pastor e a sua igreja, que é uma igreja que está lá em Manhattan. Ela funciona até hoje. Ele faleceu tem alguns anos, David Wilson, e ele começou a evangelizar aquelas gangues de Nova York da década de 70, de 80, quando Nova York era perigosíssima. Alguém tem que pensar nesses grupos. Alguém tem que sair da caixinha e de pensar em evangelizar pessoas que são como nós. Eu acho que é muito mesquinho essa obra de ir por todo mundo, quando a gente só pensa em gente que é parecida com a nossa, né? Que tem classe média, padrão, famílias de boa origem. Pegar esses casos assim, cruentos, é dureza. Há um livro que eu li há um tempo, que era o Evangelho Maltrapilho. Eu até indico esse livro com toda força, Evangelho Maltrapilho. E na introdução, a mãe deu o Evangelho de Lucas para adolescente ler, e ela perguntou: o que você achou do Evangelho de Lucas e de Jesus? Aí aquela adolescente falou assim: ele gostava de gente muito quebrada, né? Porque o que vinha para Jesus de gente doente, de gente aflita, gente pecadora, e Jesus tratava essas pessoas com amor e dignidade. E essa frase, né? Gente muito estranha. Por isso que o evangelho é maltrapilho. Ele atinge alguém que está lá na sarjeta, que está lá moribundo. E o evangelho é para todos. A gente tem que ter essa tônica sempre, para todos. A morte de Jesus e a sua salvação é para todos. E por que a gente não evangeliza para todos? É algo, não é fácil fazer, mas a gente tem que mexer na ferida, né? A gente tem que, quem sabe, aí pensar nesse ano ainda, de encontrando alguém estranho, andar com um folheto e evangelizar. Pense nisso, eu acho muito importante. Mais alguém? Eu. Oi, gente, Agnes. Agnes de Deus. Oi. Não, eu só queria dizer que esses versículos foram
foram um alento para a gente aqui de casa, porque essa semana a gente enfrentou um problema com cristãos. A gente está tendo uma adequação aí em alguns entendimentos da nossa língua portuguesa, porque algumas pessoas não se sentem representadas pela linguagem que a gente chama de linguagem binária. Todo, todas, ele, ela, né? E aí o André foi questionado essa semana do porquê ele usar com algumas pessoas a linguagem não binária. Então, todes, elo, é uma adequação, uma proposta que alguns linguistas também estão aceitando, né? Uhum. E aí as pessoas cristãs falaram assim, mas você não pode fazer isso. Aí o André falou, eu posso porque essa pessoa, ela se aproxima de mim quando eu chamo ela assim. Se eu não trato ela desse jeito, eu a afasto de mim. E aí eu fiquei pensando naquilo, eu falei assim, gente, é uma questão tão delicada, né? Porque algumas pessoas não se reconhecem num gênero X, num gênero Y, e a gente, enquanto cristão, também não sabe como lidar com todas essas questões. São questões que estão ainda chegando para nós cada vez mais, né? Uhum. Mesmo por causa da internet, né? De uma comunicação mais próxima que a gente está tendo com pessoas com as quais a gente não costuma conviver. Uhum. E isso também nos traz novas reflexões. Uhum. Aí quando o André falou assim, mas eu preciso me aproximar dessa pessoa de alguma forma. Por mais que a norma culta da língua portuguesa fale, não, existem 2 gêneros, né? E essa questão de gênero é muito polêmica entre os cristãos e na nossa sociedade. Aí o André está falando aqui do uso do todos e do todas, né? Uhum. Mas se algumas pessoas não se sentem representadas, você pode chegar, esses versículos me mostraram assim, como você pode chegar a elas, se aproximar delas, né? Uhum. Da realidade delas, para depois também apresentar a Cristo. Achei muito, muito confortável ler assim, esses versículos. Concordo com você. Nós vivemos em um contexto em que a gente tem que começar a pensar mais sobre isso e abrir um pouco esse diálogo. E eu diria mais, sabe, Agnes? Talvez a melhor linguagem a gente usar hoje é a mais difícil, a linguagem do amor. Amar essas pessoas com compaixão, amar essas pessoas porque também elas precisam de Jesus. Porque eu posso usar algumas linguagens que atendem a uma formalidade delas, porque a gente foge da formalidade nossa e atende à formalidade delas, sem amor. E se essa pessoa se sentir amada, e aí você tem várias formas de amar, mas o amor, sobretudo, está na ação, está no olhar. E eu acho que a gente tem que estudar mais isso, tem que aprofundar. E eu não trouxe nada pronto aqui, eu não fiz uma receita de bolo, eu estou mexendo em algo que Paulo diz, olha, eu me aprendi a contextualizar. E contextualizar não é ser igual, é ser você em Cristo, levando a mensagem de amor, do amor dele, e amando aquele que é alvo. É algo que a gente precisa crescer, é algo que a gente precisa melhorar, mas a gente precisa amar e não ser preconceituoso. O preconceito é assim, eu quero distância dessa pessoa. Não, essa pessoa que pensa diferente da gente tem dentro delas uma sede de Deus, não vou dizer maior, mas tão intensa que elas nem sabem que tem sede de Deus. Mas é um diálogo que vai mais além e a gente só está começando ele. Deus nos abençoe muito nisso aí. Sim, pode falar. A observação que eu achei... É o André, que estou aqui do lado, Sim, tá? Aqui te ouvindo. Eu acho muito estranho, porque eu vou te ser bem sincero. Esse tipo de linguagem me é estranha. Assim como me foi estranha quando eu via uma pessoa num corpo de mulher chegar para mim e falar, meu Deus, eu não sou mulher, mas meu pai não entende. Então são várias coisas que são muito estranhas. E eu fui comentar isso num grupo e as pessoas falaram, André, isso não existe. E aí
eu lembro de muitas outras coisas as pessoas sempre falaram que não existiam, igual, por exemplo, na nossa época. Bullying não existia quando eu era mais novo. Depressão não existia quando eu era mais novo. E você que está fazendo psicologia agora, talvez você entenda o quanto essas frases, essas coisas que a gente empurrava para debaixo do tapete na nossa época de infância, de adolescência, a própria linguagem do machismo, você sabe, homem, todo mundo que é homem aqui nesse grupo sabe o quanto isso é às vezes complicado para a gente, até mesmo para homens e para mulheres também. E foi bem interessante porque o que eu queria falar é justamente esse ponto. Essa discussão eu estava tendo com a minha família. E aí eu fui fazer uma homenagem de Dia das Mães para pessoas da minha família, e eu ia escrever, pode perguntar para todos, e eu escrevi todes. E eu fiz um texto mó bonito. E assim, vou ser bem sincero, eu acho horrível esse negócio. Eu acho muito feio. Porém, se eu sou comunicador, se eu falo com pessoas e eu entendo que eu tenho que mostrar Deus para elas de um jeito diferente, porque eu não posso falar livremente, porque a minha escola é laica. E aí foi interessante, porque eu fiz um texto muito bonito e coloquei essa linguagem aí que eu acho bem estranha, mas enfim, algumas pessoas usam. E aí ela falou para mim assim: eu não compartilhei só porque você escreveu essa palavra. E aí, quando você fala aí da importância do amor, eu perguntei para ela assim, eu falei, então, todo o amor que estava carregado no texto que eu escrevi te elogiando foi menos importante do que uma palavra que estava escrita errado? Aí ela falou, sim. Eu falei, não, então tudo bem. Eu só quero que você mostre onde na minha atitude eu não estou imitando Jesus, porque eu acho que essa ideia do amor que está presente nele é muito grande, assim como eu vejo como há quase 10 anos a gente aqui em casa estava totalmente perdido e você chama a gente para comer um hambúrguer. E eu fico pensando, pô, beleza, será que qualquer ser humano faria isso? A gente estava desesperado, eu e Agnes, tu lembra do nosso contexto e tal, viu o Fernando contando algumas coisas aí de preconceitos que a gente sofre, tá? A gente veio de um contexto muito doido, eu e Agnes. E quando eu vejo uma atitude dessa de amor, eu fico pensando, cara, eu acho que era isso que Jesus faria na relação do vou te ouvir, André, vou ouvir você, Agnes. Você ficou 3 horas ouvindo a gente. Nem sei se você lembra desse dia. Claro, mas foram 3 horas. Então, aí depois de alguns anos, a gente sentou para conversar de novo, senta para conversar. E eu acho importante esse negócio, justamente desse amor, né? Que a gente vê no Paulo, que ele fala, tudo eu fiz por amor a Cristo, né? Eu fiz por Cristo. E eu acho interessante esse ponto. Era só isso que eu falar. Não vou falar demais não, senão eu me empolgo aqui, lembrando do passado. Não, mas foi importante. A palavra sua da Agnes, do Fernando também contribuiu. Enquanto você estava falando, André, eu fiquei lembrando aqui de Jesus na casa de Simão. Simão fez uma festa para receber Jesus e não honrou Jesus. E ele fez a festa e não honrou. Tem muita gente na igreja que está dizendo que está adorando a Deus, faz a festa, mas não honra Jesus. E o texto bíblico diz que ele pensou, se ele soubesse quem é esta mulher que lava os pés dele com um perfume e chora, ele não deixaria. Ou seja, se ele fosse de fato quem ele diz ser, o Filho de Deus, ele saberia que essa mulher é uma pecadora. Aí eu vejo no homem essa ideia de os melhores e os piores. E na Bíblia, todos são piores, todos são pecadores. Todos. E Jesus mostra que Simão é pior do que aquela mulher. Nesses termos de avaliação. São iguais, mas você está vendo? A sua atitude está sendo pior do que essa mulher. Aí Jesus dá uma tapa de pelica, né? Diz assim, desde quando eu cheguei aqui, essa mulher não para de ungir os meus pés com perfume, de beijar os meus pés, de enxugar os meus pés com o cabelo dela. E eu entrei na tua casa, tu não lavaste os meus pés, que era exigido na cultura, tu não me ungiste, outra exigência cultural, e nem me saudaste com o ósculo santo, que é o beijo. Ou seja, ele estava querendo pegar carona no que Jesus era influente e dar uma satisfação à sociedade. E Jesus disse para ele, esta mulher que você disse que não vale nada,
está aqui aos meus pés. E você, que se acha tanto, está longe dos meus pés. Parte dessa discussão. Era uma mulher com pecados sexuais, que estava ali se quebrando diante de um Jesus que não olhava para ela com repulsa. E toda vez que o nosso cristianismo ele é repulsivo da nossa parte para com os outros, está tudo errado. Aí eu vou falar em geral. A gente tem casos de homossexuais, transexuais, a gente tem casos do bêbado da nossa rua, a gente tem casos com a fofoqueira da nossa rua, da mal-falada. A gente ama essas pessoas como se elas precisassem de Jesus ou não. Se não, está tudo errado. Porque nós não somos melhores do que elas. É só reflexão, irmão. Eu sei que está errado. Sabe como é aquele negócio? Está errado, mas eu ainda não sei como ainda tratar isso direito. Mas a gente não pode achar isso normal. Porque quem acha isso normal está lá em Lucas 18, o fariseu e o publicano. Ele ora a Deus, ele é capaz de orar a Deus e dizer assim, graças te dou, ó Pai, porque eu não sou como esse pecador desgraçado, e começa a detalhar os pecados do outro. Eu dou o dízimo de tudo que eu tenho, eu oro 3 vezes ao dia. Aí Jesus, eu imagino Jesus pensando, de que adianta você fazer tudo isso se você não é capaz de olhar com misericórdia para aquele publicano, ladrão, mau caráter? Tem muita gente a crescer para poder dizer assim, vamos evangelizar e vamos ganhar o mundo para Jesus. Amém, obrigado, foi lindo. Nada, André e Agnes. Fernandinho, você tem uma música aí para a gente, não tem? Pois é, pastor. Também eu estou ainda com aquele Probleminha, problema né? aqui em casa do meu aparelho não convertido, né? Nós temos E que eu estou fazer me segurando imposição de aqui. pé e mão nesse aparelho. Eu preciso aqui, foi boa até a palavra para não murmurar, né? Porque eu estou... Mas eu posso pôr um vídeo, se o senhor Não, o quiser. vídeo eu já até pus. Oi? Vamos então, Fernandinho, terminar por aqui e vamos orar por esse aparelho aí, para a gente... No começo, na sua impossibilidade de participar, eu coloquei um vídeo. Eu só ia dar a oportunidade se você tivesse algo aí pronto, já para passar para a gente. Mas não tem problema, não. Então, vamos orar, encerrando... Está gravando ainda? Não, já tinha parado de gravar. Já foi.